Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Francisco. Graças a Deus, mais uma noite abençoada, em que vamos assistir uma palestra hoje pelo nosso irmão Reginaldo, falando sobre configuração do coração. Creio eu que vai ter muito conteúdo para no final a gente refletir sobre. Então vamos acompanhando. Aqueles que estão nos acompanhando no Facebook, também peguem suas águas para serem fluidificadas e fechemos nossos olhos e elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre amado Jesus, agradecendo-nos pelo momento importante que vivemos juntos, ouvindo sobre situações aos quais nos pegue o coração. Hoje em dia é muito dificultoso está, pois que muitos parece que perderam o amor, mas que nós estamos aqui cumprindo essa tarefa e no possível ensinando a esses a necessidade de amar e perdoar, como o Mestre nos ensinou. E assim, meus irmãos, iniciamos mais essa palestra com a prece ao qual esse Mestre Divino nos trouxe como exemplo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. Boa noite a todos. Cumprimentamos também aqueles que nos acompanham pela internet, rogando a paz de Jesus, que Ele possa estar em nossos corações. Vamos aproveitar e agradecer pela oportunidade desse encontro, pela bênção dessa doutrina santa, da doutrina espírita, por esta casa que nos acolhe e, acima de tudo, pela presença amorosa de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que continua sempre reunindo corações sedentos de esperança, de paz e de luz. Se procuras a bênção da alegria, desce do vale do pranto e da tristeza, onde a dor de milhões clama em defesa sob o vento da noite imensa e fria. Traze do que te sobre a mesa, a veste, socorrendo a miséria que te espia, e espalharás nas trevas da agonia os raios da esperança e da beleza. Ajuda e sentirás o céu no peito, a derramar-se em júbilo perfeito, no teu gesto de amor envolto em prece, e vencerás feliz penas e abrolhos, porque terás na luz dos próprios olhos a visão de Jesus, que te agradece. Esse poema, intitulado Conversando, é de autoria da benfeitora Alta de Souza, psicografia das mãos abençoadas do apóstolo de Pedro Leopoldo, Chico Xavier, que nós trazemos para a abertura da nossa fala nessa noite. Vivemos um tempo extraordinário. Nunca a humanidade desenvolveu tantos recursos
para facilitar a nossa vida, o conforto. Existem tecnologias hoje que há poucos anos seriam consideradas inimagináveis. Com um simples toque num pequeno aparelho desse aqui, a gente conversa com qualquer pessoa do outro lado do planeta. Se a gente não sabe o endereço de uma cidade que nós nunca visitamos, por meio de um GPS, ele vai nos levar exatamente naquele endereço proposto. Aqui dentro a gente guarda milhares de fotografias, lemos livros, assistimos aulas, resolvemos questões da nossa vida, do nosso trabalho, tudo por meio da tecnologia, de um pequeno aparelho como esse aqui. Mas a gente pode notar uma coisa, a gente pode perceber uma coisa: por mais moderno que seja, por mais top que seja o celular, por exemplo, quando a gente compra um celular novo, ele não começa a funcionar exatamente como a gente deseja. Antes de tudo, antes de utilizá-lo, para que ele se mostre plenamente com todos os seus recursos, nós precisamos entrar e buscar as configurações. Ali nós vamos escolher o idioma, nós vamos ajustar o brilho, nós vamos conectar a internet, nós vamos definir permissões, iremos silenciar algumas notificações, faremos atualização do sistema. Cada pequeno ajuste desse que a gente faz, os jovens aqui vão saber o que a gente está falando aqui, né? Cada pequeno ajuste desse faz uma diferença imensa no funcionamento pleno do aparelho, do celular, por exemplo. Aqui já cabe uma pequena reflexão. A gente leva algum tempo para fazer essas configurações. Os mais jovens talvez é muito rápido, não é? Mas os 50 a mais, os 60 a mais vão demorar um pouco mais, não é? Vão pegar esse aparelho, vão ficar ali ajustando. Eu vou aprender isso aqui, não é? Vai ajustar, vai fazer uma configuração. Então a gente passa um tempo, às vezes grande, configurando esse pequeno aparelho que é revolucionário. O nosso coração é a mesma coisa, necessita de configurações. Vamos refletir. Quanto tempo nós dedicamos à configuração do nosso coração nos dias atuais? E muita gente vai pensar o seguinte: mas o coração não se configura. Será? Foi exatamente isso que Jesus fez durante os 3 anos que aqui ele esteve. Jesus veio nos ensinar. É lógico que ele nunca utilizou essas palavras, mas ele veio nos ensinar a fazer essa configuração do nosso coração. Basta observar a sua convivência com as pessoas, lendo os evangelhos. Quando ele encontra Pedro, ele configura a esperança no coração daquele pescador. Quando ele encontra Zaqueu, Zaqueu não tinha amigos. O sonho de Zaqueu era ter um amigo. Era um publicano odiado pelo povo. O povo odiava porque ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era um publicano. Mas ele queria ter um amigo. Mas ele não tinha, não é? E quando ele encontra Jesus, Jesus configurou no coração de Zaqueu a generosidade. Porque ele tinha no coração já essa generosidade, mas não sabia. E ao encontro dele com Jesus, Jesus faz essa configuração no coração dele. Quando Jesus acolhe Maria, a mulher equivocada de Magdala, ele configura no coração dela a dignidade. E ela tornou-se outra pessoa. Quando ele conversa com o doutor da lei, Nicodemos, ele configura uma nova maneira de compreender a vida.
Quando Jesus menciona a parábola do bom samaritano, ele vai configurar para a humanidade o verdadeiro significado de amar o próximo, de dedicar o amor ao próximo. Percebemos facilmente nessa rápida reflexão que Jesus não passou pela terra apenas realizando curas extraordinárias. Ele ensinava, ele demonstrava como é que nós deveríamos proceder nas nossas escolhas. E o que é isso, gente? É configurar, saber escolher a opção certa, não é? Ele passou o tempo todo ensinando como é que nós deveríamos proceder nas nossas escolhas, os passos que nós deveríamos dar, em que direção seria. Isso é uma configuração preciosa. Isso nos conduz ao capítulo que servirá de base para as nossas reflexões nesta noite, que é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec reúne ali ensinamentos do Cristo sobre o maior de todos os mandamentos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. À primeira vista, essa frase parece apenas um convite moral, mas ela é muito mais do que isso, ela é muito mais profunda do que isso, porque ela revela o funcionamento preciso da alma quando ela se encontra ou quando ela está em harmonia com as leis divinas. Porque se a gente pensar no amor e nos basearmos na doutrina espírita, nós vamos encontrar que o amor não é apenas uma emoção, um sentimento, ele é antes de qualquer coisa uma conquista. A pessoa aprende a amar, é um estágio de aprendizagem, ou talvez uma construção do espírito ao longo da sua caminhada evolutiva. Faz parte da caminhada evolutiva o aprendizado desses valores, desses ensinamentos, desses conceitos profundos. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, aos espíritos da codificação: onde está escrita a lei de Deus? E nós vamos encontrar nessa questão uma das respostas mais belas que os espíritos puderam dar. Eles respondem a Allan Kardec: na consciência. As leis de Deus estão escritas na consciência de cada um. Eu acho isso extraordinário, principalmente do ponto de vista de revelação. Então isso significa que Deus, na sua grandiosidade, Ele não escreveu a sua lei, nem em pedras, nem em pergaminhos, nem em livros sagrados. Ele escreveu na intimidade do Espírito, na intimidade de cada um de nós. Olha a magnitude deste ensinamento, porque se ele tivesse escrito a sua lei em livros, a pessoa poderia dizer o seguinte: olha, eu não consigo entender porque eu não tenho uma capacidade de avaliação, de interpretação desse texto, é muito complexo, muito profundo. Ou então outros poderiam dizer: eu não conheço esses conceitos porque estão escritos em livros, esses livros são muito caros, eu não tenho condições de adquiri-los. Outros ainda poderiam dizer assim: eu não sei disso porque eu não sei ler, não aprendi a ler. Então o que ele faz? Ele escreve na consciência de cada um. Olha a responsabilidade: ninguém poderá alegar ignorância. Está dentro de cada um de nós. Todos nós, sem exceção, trazemos em nossa consciência as sementes deste amor que Jesus mostrou, da justiça de Deus, da misericórdia, da caridade. Então surge uma pergunta inevitável: se essas leis
estão escritas dentro da nossa consciência, ou melhor, se essas leis estão em cada um de nós, por que ainda encontramos tanta dificuldade para amar, para expressar esse amor? E os Espíritos respondem: porque possuir uma capacidade não significa utilizá-la plenamente. Olha o celular, tem tudo, mas precisa configurar, senão não funciona plenamente. Assim são esses conceitos, assim são os valores do nosso coração. Assim como esse aparelho que nós falamos pode possuir inúmeros recursos e ele pode permanecer também mal configurado. O Espírito pode carregar em si toda a potencialidade do amor e ainda não saber expressá-lo. A ideia central desta palestra, desse nosso encontro, talvez seja exatamente falar que a missão de Jesus foi essa. Ele veio criar condições para que a gente pudesse entender esses conceitos. Ele não veio criar um novo coração. Ele veio ensinar-nos a ajustar aquele que Deus já havia criado. Ele veio mostrar como é que a gente faz para ativar dentro de nós aquilo que permanece ou permanecia adormecido. Ele veio restaurar a configuração original da alma. E é sobre essas configurações do coração que eu convido todos nós a refletirmos nesta noite sobre esses conceitos. Observe uma coisa interessante: se esse aparelho tão significativo, se um celular começar a apresentar problemas, por exemplo, você comprou um celular top, o último modelo, aquele sonho que você queria, e ele começa a apresentar problemas. Normalmente, a gente não pensa logo em substituí-lo. A gente vai primeiro verificar se existe alguma forma de corrigir. Às vezes um simples ajuste resolve tudo. Uma simples configuração resolve tudo. O aparelho era o mesmo, o potencial continuava o mesmo, apenas uma configuração precisava ser feita. Talvez, amigos, aconteça exatamente o mesmo com cada um de nós. Quantas vezes a gente escuta dizer, ou nós mesmos dizemos: eu sou impaciente, eu sou muito nervoso, agitado, eu não consigo perdoar. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu nasci assim e vou morrer assim. Será? Ou será que nós estamos apenas convivendo há tantos anos de forma equivocada, que a gente passa a acreditar que aquilo tudo faz parte da nossa natureza? Em O Livro dos Espíritos, na questão número 115, os Espíritos ensinam: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Observe a profundidade. Eles não estão dizendo: Deus criou espíritos orgulhosos, outros violentos, outros invejosos, outros egoístas. Eles não estão dizendo isso. E isso a gente reflete. Essas imperfeições são transitórias, não pertencem à essência do Espírito. Então podemos afirmar com segurança doutrinária: o orgulho não é uma condição original da nossa alma. O egoísmo também não é. O ódio também não, a inveja também não, a violência também não é. Tudo isso representam estados evolutivos ainda não superados. A representação original do Espírito é outra. Aqui a gente poderia fazer uma outra reflexão. Quando a gente compra um aparelho novo, ele sai de fábrica segundo o projeto de quem o fabricou, o fabricante. Quem conhece melhor o equipamento, é lógico, quem projetou, quem desenhou, não é? Quem criou.
Quem o fabricou? O fabricante. Deus também nos criou segundo um projeto. E qual seria esse projeto? Jesus respondeu: vós sois deuses. Sede perfeitos, Jesus afirmou em seu evangelho. Ou seja, cada um de nós fomos criados para amar, fomos criados para o amor, não para o egoísmo. Fomos criados para a paz, não para a violência, nunca para a violência. Fomos criados para a fraternidade, não para o orgulho. Estamos, cada um de nós, destinados à perfeição, e não para os equívocos ou para os erros. Lembrando o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, não como citação literal, mas como síntese do pensamento presente, em obras como Pensamento e Vida, Fonte Viva, o mentor ensina repetidamente que a criatura humana é chamada a cooperar com Deus na construção de si mesma. Deus oferece os recursos, mas cabe ao espírito educar os sentimentos, renovar os pensamentos e transformar as próprias escolhas. Isso harmoniza-se perfeitamente com Kardec. Deus cria, nós nos educamos, Jesus nos ensina. Nós poderíamos traçar algumas configurações para o nosso coração. Vamos tomar essa como a configuração número 1. Atualizar o sistema. Aqui, vamos imaginar a cena. É uma noite fria. Jerusalém está silenciosa. As ruas estreitas já não apresentam aquele movimento intenso das horas anteriores. As famílias se recolheram aos seus lares. As tochas lançam sombras sobre os muros antigos da cidade. Um homem, ele caminha discretamente. Ele não deseja ser visto. Esse homem é Nicodemos, um doutor da lei, membro do Sinédrio, respeitadíssimo, um homem culto, religioso, mas profundamente inquieto. Esse homem conhece as escrituras sagradas como nenhum outro. Ele sabe interpretar esses textos. Ele é admirado pelo povo, respeitado pelo povo. Entretanto, ele percebe que lhe falta alguma coisa, um vazio que o conhecimento não conseguiu preencher nesse homem. E naquela noite ele não procura apenas Jesus. Ele procura respostas. Ele queria mais. Ele viu falar de Jesus. Comentaram com ele: olha, Nicodemos, esse homem tem realizado curas espetaculares. Ele fala com o povo de uma forma diferente. Ele prende a atenção das pessoas. Ele fala de um reino de Deus que é diferente de qualquer reino. E Nicodemos teve o interesse de saber. Ele queria saber sobre esse reino que Jesus estava falando, que Jesus falava. E ele vai procurar Jesus escondido de todo mundo à noite. Jesus o recebe e logo no início da conversa o mestre lhe apresenta uma ideia completamente nova para ele. Jesus vai falar de reencarnação, não com esta palavra. Quando Jesus diz que é preciso nascer de novo, ele está confirmando esse processo divino da reencarnação. Jesus vai falar também de nascer da água, que simboliza o renascimento do corpo no líquido amniótico, onde fica, não é, o início da vida. Ele vai falar de nascer do espírito, que indica o progresso da alma na sua caminhada evolutiva. Mas nós vamos ver a limitação humana. Nicodemos era um mestre judeu, fariseu, um homem que conhecia as escrituras,
que praticava, que estava na Torá. Mas ele não entendia a vida espiritual. É por isso o buraco, a lacuna que ele sentia de não compreender. Isso mostra que o conhecimento humano não basta para compreender Deus. Não dá. Ele vai à noite procurar Jesus. A visita de Nicodemos à noite simboliza o estado de ignorância espiritual em que ele se encontrava. Muitas sombras no seu pensamento. Representa também o medo inicial que as pessoas têm de assumir as verdades espirituais perante a sociedade. Ele vai à noite. E Jesus conversa com ele: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse doutor da lei estranha esta fala de Jesus, e ele diz: mas como assim, mestre? Ele reconhece Jesus como mestre. Como assim, mestre? Voltar ao ventre materno? Jesus falava de reencarnação, é lógico, não com esta palavra, como eu disse. Ele falava de um novo corpo. Ele falava de uma nova oportunidade, de uma nova atualização da consciência. Allan Kardec, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos explicar que o nascer de novo é a reencarnação, esse instrumento de justiça e da misericórdia de Deus. Mas essa nova oportunidade, ela só vai produzir frutos quando há renovação moral. Renascer, reencarnar por si só não transforma ninguém. É preciso aproveitar cada existência para educar os sentimentos e aproximar-se das leis de Deus. É preciso aproveitar o tempo, não é? Para o Espiritismo, o encontro de Jesus com Nicodemos é a revelação da reencarnação, da necessidade de evolução espiritual. A conversa representa o choque entre o conhecimento, neste caso religioso, material, não é? Representava ali o intelectualismo dos fariseus e a verdade espiritual pura apresentada por Jesus. Mais uma reflexão aqui. Deus já instalou o amor dentro de cada um de nós, como nós nos referimos no início. Na questão 322 do livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, há ali uma pergunta: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Vou repetir, há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? A resposta: sem dúvida. Essa gradação existiu em todos os tempos. Como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. O amor é a lei própria da vida. Sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro deste plano grandioso da unidade universal. Desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Tudo. Nós estamos em tudo, tudo está em nós. A natureza está interligada com cada um de nós. Nós estamos junto à natureza, neste plano grandioso dessa universidade, dessa unidade universal, melhor dizendo. Então, este benfeitor afirma que o amor é a lei da vida. Não precisamos fabricar o amor,
precisamos sim retirar aquilo que impede o seu funcionamento. O amor está em nós. Precisamos retirar os véus que cobrem para que ele possa aflorar. E esse é o objetivo da reencarnação. Assim como um computador, assim como um notebook pode estar cheio de vírus, o coração pode estar cheio de orgulho. Então aqui a gente lança uma outra configuração: atualizar o sistema. Todo aparelho precisa de atualização, nós também. A doutrina espírita chama isso de renovação íntima. Paulo dizia: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Gente, todos os dias Deus nos envia atualizações, através do Evangelho, através das nossas experiências, das provas que nós passamos, das pessoas difíceis que surgem na nossa caminhada, as dores que nós temos que enfrentar. Tudo isso faz parte desse processo de renovação. Tudo isso é atualização espiritual. A gente não percebeu isso ainda. Quem não atualiza fica incompatível de compreender esse reino que Jesus falava e que Nicodemos queria saber. Uma outra configuração: limpar arquivos desnecessários. Imagine dizer quantas fotografias nós temos no celular, fotografias inúteis, temos ali guardada na memória dele. Quantas mensagens antigas, quanto lixo digital a gente tem ali. Agora vamos olhar para dentro de cada um de nós. Quantos ressentimentos antigos, mágoas de 20 anos, discussões esquecidas por quem nos feriu, mas lembradas por nós. A gente fica com aquilo. Emmanuel costuma dizer que guardar ressentimento é conservar brasas acesas dentro do próprio peito. Perdoar é liberar a memória. Uma outra configuração: no celular é preciso ativar a localização, porque todo GPS vai perguntar, vai pedir para que você permita o acesso à localização. O Evangelho também pergunta: onde está o seu coração? Jesus afirma: onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Então a pergunta não é: você ama? A pergunta melhor é: onde está localizado o seu amor? No ego? A gente tem que pensar. Na vaidade? Nos bens? Onde está localizado o seu coração? Uma outra configuração: conectar ao Wi-Fi divino. Sem conexão, o aparelho fica com recursos limitados. Sem oração, a alma funciona isoladamente. Jesus demonstrou isso. Ele retirava-se para orar. A oração não informa Deus, ela vai conectar o espírito a Ele. Ajustar o brilho. Brilho demais incomoda. Brilho de menos não nos permite enxergar. Humildade é o brilho ideal. Jesus nunca precisou aparecer e mesmo assim iluminava todos com a sua presença. Sexta configuração: silenciar notificações. Hoje somos interrompidos o tempo inteiro. São notificações, são mensagens, ansiedade, mas existem notificações interiores que nos assustam muito mais. O que falaram de mim? A gente fica pensando assim, não é? Será que gostaram de mim? Será que eu preciso responder aquele questionamento ou não? O que será que estão pensando de mim? Jesus frequentemente retirava-se desse burburinho, desse barulho. Sabe por quê?
porque o coração precisa aprender o silêncio. Repetindo, o coração precisa, em alguns momentos, do silêncio. O espírito, ele procura por serenidade e por paz. André Luiz, em obras psicografadas por Chico Xavier, aborda a necessidade de harmonizar o mundo interior e silenciar as inquietações da mente, destacando que a verdadeira sintonia espiritual exige acalmar o barulho dos pensamentos. No livro Instruções Psicofônicas, tem um capítulo dedicado à concentração mental. André Luiz destaca o contraste entre a aparente calma exterior e o barulho íntimo do pensamento, da mente. Ele fala assim: amigos, muito se fala em concentração mental. Círculos de fé concentram-se em apelos intempestivos ao Cristo, concentram-se, companheiros de ideal, com um impecável silêncio exterior, sustentando inadequado alarido interno. É a coisa da aparência. O autor espiritual reforça que não basta guardar silêncio com o corpo se a mente continua agitada por tumultos, por preocupações, por aflições. Eu coloquei uma sétima configuração aqui, que seria a última configuração e talvez a mais importante: instalar antivírus. O Evangelho possui um excelente antivírus. Vigilância, por exemplo. Orai e vigiai. Os vírus da alma: orgulho, egoísmo, ciúme, inveja, vaidade, ressentimento, melindre. Toda semana nós deveríamos fazer essa varredura espiritual para nos prepararmos melhor. E para isso, o nosso coração precisa permitir o acesso. No celular aparece uma mensagem: permitir acesso. Então a gente permite o acesso às fotos, ao microfone, à câmera do aparelho. Jesus também bate à nossa porta. Permitir acesso ao coração, está pedindo para ter acesso a esses arquivos da nossa mente, do nosso coração. Muitas vezes nós permitimos a entrada do orgulho, da raiva, da tristeza, do medo, mas nós deixamos Jesus aguardando do lado de fora. Então talvez essa é a configuração mais importante. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo inteiro converge para isto: ativar dentro de nós esse modo amor. Isso aí é uma decisão. Amar é uma configuração permanente, mesmo quando o outro não corresponde. A parábola do bom samaritano, registrada no Evangelho de Lucas, ensina sobre esse amor ao próximo. Um homem foi assaltado, espancado e abandonado ali na estrada. Passou por ali um sacerdote, um homem religioso. Passou um levita, também religioso. Eles passaram, mas eles ignoraram completamente aquele homem jogado no chão. Apenas um samaritano, que era do grupo rival. Eles não se conversavam. Eles diziam que samaritano era uma classe inferior. Esse samaritano rival, esse homem teve compaixão daquele que estava ali caído na estrada, e ele desce do seu cavalo. Ele trata os ferimentos ali no local mesmo, dá um pouco de água, levanta o homem, coloca o homem no seu animal, leva-o numa hospedagem. Ele paga pela sua estadia, pede ao dono da hospedagem que trate aquele homem, deixa uma quantia em dinheiro e diz a ele: se precisar de mais, por favor,
o Senhor compre os medicamentos que na minha volta eu faço o ressarcimento destas despesas. O sacerdote viu, o levita viu, 2 religiosos sem religiosidade. Ambos estavam configurados apenas para o que estava escrito na religião deles. O samaritano estava configurado para amar. Todos enxergaram, só um aproximou-se. Jesus então pergunta: quem é o seu próximo? Jesus não perguntou assim, quem é que tinha razão? Não, ele perguntou, quem foi o próximo? O próximo é aquele que teve compaixão daquele que estava necessitado naquele instante. O amor em Jesus é a presença de Deus no seu coração, que Ele transfere a todos nós, a cada um de nós, auxiliando nessa nossa libertação, dessas matrizes que nós falamos antes da personalidade ainda enferma que trazemos, de modo que a gente possa operar com segurança, que a gente possa construir novos comportamentos. Talvez foi por isso que uma das maiores autoridades em psicanálise do mundo, uma alemã chamada doutora Hannah Wolff, uma renomada psicanalista alemã, em seu livro Jesus, Psicoterapeuta, ela falaria dele como o maior psicoterapeuta da humanidade em todos os tempos, capaz de penetrar nos conflitos mais profundos do indivíduo, onde ele oferecia os recursos precisos para a libertação das consciências como ninguém jamais o fez. Então talvez nesta noite nós possamos levar para casa essas reflexões, possamos pensar exatamente que a oportunidade que nos é concedida através da nossa reencarnação, o que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, não é? Pensar que essa reencarnação é a oportunidade de nós nos redimirmos conosco mesmo, não é? De aprendermos esses valores que Jesus nos ensinou, para que a gente possa, não é, num futuro, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que vamos compreender exatamente esses conceitos do amor. Então o importante, talvez nesta noite, é registrarmos isso no nosso coração, levarmos essas sementes de esperança. Dá tempo, tenho certeza que dá tempo. Então que Jesus nos abençoe, que Ele possa estar em nossos corações hoje e sempre. Obrigado, Reginaldo, pela palestra. E lembrando, quando esse aparelho fica xoxo, capenga, ultrapassado, perde a memória, né? A memória começa a ficar fraca, está todo quebrado, as lentes já não funcionam mais, ele precisa ser trocado, né? Aí você faz o backup, joga para a nuvem a consciência disso daqui, e aí compra um novo aparelho e recebe a consciência no aparelho novo, renovado, para dar continuidade ao processo. Que legal, né? Mas você só vai comprar um iPhone se você guardar dinheiro. Se você abusar, você vai ter que comprar um telefone porcaria. E aí você vai ter que baixar a consciência num telefone porcaria. Interessante, né? Analogia, muito bem. Muito boa analogia. Vamos fazer a nossa prece? Agradecendo a Deus pela oportunidade que nos foi dada, rogando a Ele que nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja,
e que nos dê condições para que, entendendo a necessidade de, na condição de espírito, fazer o nosso melhor com aquilo que nós temos, que nós com certeza sairemos daqui da terra vitoriosos, capazes de enfrentar todos os problemas, todas as dificuldades, com a certeza de que a misericórdia divina nos acompanha. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar este momento de reflexão. Obrigado a Jesus, o nosso Mestre, que sempre nos ajuda em todos os momentos, dando-nos condições para que possamos enfrentar aquilo que a vida nos oferece como desafios para nos tornarmos mais fortes e melhores. Obrigado à equipe espiritual presente, que sempre nos atende nas nossas necessidades, derramando sobre nossos corações as bênçãos que ora recebemos. Obrigado, Senhor, pela família, pelo trabalho, enfim, tudo aquilo que nos cerca como condição para que a gente possa seguir sempre em frente. Que a tua paz, bondade e misericórdia seja conosco, hoje e sempre.